para quem pretende viver de dividendos, vou acumular e vai cair dividendo na minha conta. Você acredita que a pessoa pode chegar algum dia a viver disso? Ou tem que ter uma sorte muito grande de pegar uma empresa que cresça bastante? O que você pensa sobre isso? Assim, sobre o Barsi, é óbvio que a gente respeita e tem seu mérito. E que bom que é uma referência para muitas pessoas, porque quem dera se o Brasil todo tivesse uma referência assim, de educação financeira, né? Só que assim, não dá para pegar um exemplo que deu certo em outra realidade, com outra idade, outros recursos, outras informações, e querer aplicar hoje numa realidade totalmente diferente. Com o mesmo sucesso. Com o mesmo sucesso, esperar o mesmo resultado. Então, eu acho que isso não vale só para o Barsi, para qualquer grande investidor que a gente tem como espelhamento, não, é se inspirar, não copiar, porque hoje a realidade é tão diferente, até em relação a investir no exterior, hoje é muito mais fácil, democrático. E sobreviver de dividendos, eu acredito sim que é possível, mas não necessariamente relacionado ao mercado de ações, tá? Por quê? Porque também tem um outro lado, né? Quando a gente pensa em dividendos. Beleza, está caindo na conta, mas o que adianta se o preço da ação está caindo? Então, assim, você entra de um lado, mas cai de outro. Isso os caras vão lá, se caiu, você recompra. Você pega o dividendo e recompra. Não, aí é aquela comprar sempre, né? Então, e a gente é rainha da Inglaterra para viver para sempre, o longo prazo que nunca chega. Eu sou um pouco contra isso. Sabe? Então, eu acho assim, vai investir em ações, quer dizer, vai pensar em dividendos, pense, de repente, numa renda fixa americana, que tem uma dinâmica um pouco parecida. A gente fala que, por exemplo, os bonds americanos, eles pagam um cupom semestral, que é também uma renda passiva que está sempre entrando ali na conta, tipo como se fosse um dividendo. Então, essa ideia de, eu vou viver de dividendos, mas não coloque 100% em ações, isso é loucura. A gente tem que fazer uma diversificação por classes de ativos. Ainda mais agora, hoje, com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, investir 100% em ações americanas também é loucura. Eu mesmo, pessoalmente, eu tenho na minha carteira, eu faço através de alguns ETFs, mas a maior concentração hoje que eu tenho são em bonds, que é renda fixa. Entendi. Então, o ETF seria mais ou menos as ações que você pode ter aquele dividendo, aquela... Explica pra gente, por favor. O ETF, ele é um fundo, O que faz um ETF? O ETF ele sempre segue um índice de referência. Então, por exemplo, você pode comprar as ações diretamente de determinadas empresas. Eu vou comprar ações da Apple, da Amazon. Ou você pode comprar um ETF, que nesse ETF, nesse fundo, tem várias ações. Um fundo de ações, talvez. Isso, só que negociado em bolsa. Eu, pessoalmente, acredito que é muito mais inteligente, menos arriscado, investir em ações através de ETFs. Por quê? Se você compra uma ação diretamente, entende-se que o esperado é que você tenha a responsabilidade de acompanhar aquela empresa, de avaliar a saúde daquela empresa, de acompanhar relatório da empresa, isso e aquilo. Ok. Se você investe em ETFs de ações, a sua análise ela não precisa ser tão profunda. Você pode analisar por setores. Por exemplo, eu tenho um ETF de carros elétricos nos Estados Unidos. Está crescendo. Está crescendo. E dentro desse ETF, ele investe em ações da Tesla. Mas não é só da Tesla. Eu tenho outras ações também nesse ETF. Então, você diversifica o seu risco. De forma que se uma dessas empresas quebrar, por exemplo, você não vai colocar tudo a perder porque você está diversificado. Então, o ETF ele tem essa vantagem de diluir o risco. Aí a análise passa a ser muito mais setorial por classe de ativos do que stock picking, do que você selecionar ali pontualmente. O que, na minha opinião, é muito difícil. É muito difícil fazer stock picking. Até os melhores investidores têm essa dificuldade. Uma pergunta. A pessoa que está iniciando agora, que está interessada em começar a investir no exterior, pessoa que tem pouco dinheiro, não é pouquíssima, tipo tem 30 mil para começar, 30 mil reais, aí vai converter em dólar, sei lá, 10 mil dólares, vamos botar, 10 mil dólares a pessoa tem. Para quem quer viver nesses dois mundos, vou investir esses 10 mil dólares aqui no mercado exterior, pode, de repente, não sei se é o público-alvo da tua agência, mas no momento que ela quiser sacar ou pegar um dividendo e tudo mais, ela pega em dólar, ela pega em real, essa conversão tem
Tô falando assim, do investimento em ETF, IOF e tudo mais. Como é que funciona isso? Vai depender muito para onde ela vai sacar, né? Por exemplo, se ela tem uma conta americana, ela, por exemplo, tem uma conta em corretora, aí investe em ETF, investe no que for lá nessa conta, quero sacar para outra conta americana, aí você vai... Se eu não me engano, você nem paga IOF, tá? Porque você está fazendo uma conversão de dólar para dólar. E o IOF é quando você faz a conversão entre moedas. Né? Então não teria esse imposto. Sim. Agora, por exemplo, se você vai trazer para o Brasil, é possível, só que é mais complicado, porque além do imposto, você também vai ficar sujeito à oscilação da moeda. Então, assim, eu até falo para as pessoas, só traz para o Brasil em último caso. Né? O investimento no exterior não é para você ficar usando no Brasil. É para você proteger e deixar lá fora, usar numa viagem para o exterior no máximo, mas assim, é para deixar o patrimônio ali reservado. Para viver aqui no Brasil, você ficar sacando, não faz muito sentido, eu acho. Você vai ficar sujeito ao dólar, aí às vezes quando precisar, o dólar dá uma disparada porque o Lula falou uma besteira. Não tem porquê. Então, eu não indicaria. Para quem quer usar o dinheiro aqui, eu não indicaria. Eu acho que eu indicaria assim, colocar uma parte da carteira só para proteger, mas não 100% do patrimônio fora. Como é meu caso, eu não tenho dinheiro do Brasil. Se eu abrir minha conta aqui, tá zeradinha. vergonhoso. Não tem como...